Oi, pessoal. Voltando à aula aqui da caneca de jacaré. Eu não tinha intenção de fazer uma aula de caneca de jacaré, mas como eu não encontrei nenhuma aula que pudesse me ter alguma referência, algo do tipo, e então eu resolvi gravar. E até porque se eu precisar repetir a mesma modelagem, eu também vou ter uma aula minha, né? E é isso, espero que vocês estejam gostando. Hoje a gente vai ser uma aula bem rápida, a gente vai fazer o enxerto dos olhos e dessa parte aqui de cima, como se fosse uma pálpebra, né? Tá bem grandinha, mas eu quero um pouco maior. Então, se você aí achar que essa quantidade aqui já tá boa, então você pode parar nessa parte aqui mesmo, tá bom? Ó, só para vocês verem, não foi feita nenhuma colagem aqui atrás, tá? Só tá o biscuit e água. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma bolinha bem pequenininha. Eu acredito que ela deve ter 0,1 milímetro no máximo. E eu vou dividir ela aqui um pouquinho. Gente, eu nunca dei aula, tá? Nunca fiz vídeo ensinando nada. O máximo que eu fiz aí foi um vídeo explicando sobre como é que eu posso falar? Se a massa tá boa para trabalhar ou não, se ela tá ressecada, o ponto bom de trabalhar na massa. Foi só aquele que eu fiz. E então, se eu, faltar alguma informação, vocês podem me perguntar no privado, não tem problema, eu respondo a dúvida ou outra coisa do tipo, tá bom? Então aqui eu peguei um pedacinho da bolinha, deixei ela compridinha assim, vou agora aumentar um pouquinho, vou encaixar aqui e ver se tá num tamanho bom, no tamanho que eu quero. Então, provavelmente eu vou precisar cortar. Aqui é uma base plana, qualquer coisa, qualquer objeto plano que você tiver, você pode tentar fazer isso, ó, tá bem fininho. E é só achatar, achatar e achatar, mais nada. Agora eu vou pegar, antes de eu passar água aqui, para poder grudar isso, sim, eu vou passar água, tá? Eu vou ver se vai encaixar no formato aqui que eu preciso desse olhinho. Eu quero que ele fique algo assim, aproximadamente, mas eu não quero que as pontinhas fiquem gordinhas. Acho que vou ter que pegar outro, ó, já tá querendo grudar. Acho que eu vou ter que pegar outro pedaço de massa, que essa massa aqui parece que sujou. Pelo menos ela perto daqui parece que tá suja. Vou pegar mais um pedacinho aqui. Lembrando, pacote de massa fechado para não ressecar, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa de novo. Bolinha. Abre a massa. Aqui, acho que eu peguei um pouco maior a massa. Então, eu vou dar uma... Vou rolar mais. Achata. Pronto. Aí, aqui pega com muito cuidado, porque esse negócio, às vezes, ele faz o favor de grudar, né? Então, aqui agora eu vou cortar nesse sentido aqui, que eu quero. Pensando exatamente em como eu quero que tenha esse fechamento aqui na parte dos olhos. Acho que na hora que eu for fazendo, vocês vão entender o que eu quero com isso aqui. Então, aqui a gente vai encaixar nesse cantinho e vai vir até o outro lado. Então, o meu finaliza aqui. Eu vou pegar essa estecazinha aqui. Quem tiver esteca de alumínio, aquelas mais pesadinhas, pode usar sem problema. Se você não tiver uma esteca dessa, ou tem uma com essa ponta, qualquer coisa, utensílio que você tiver em casa, que seja fininho, vai te ajudar a fazer esse corte aqui. Então, aqui seguindo o mesmo tipo que eu quero, eu corto aqui. Ainda não coloquei água, tá?
Agora eu vou retirar do lugar de novo. Ajeitar a pontinha, que eu quero que fique aqui. Vai ficar mais ou menos nesse formato aqui que eu quero, ó. Ele vai contornar os olhos na parte de baixo. É como se a gente estivesse fazendo uma pálpebra. Eu agora vou molhar um pouquinho do meu dedo e vou pôr uma gotinha de água aqui. Se você achar que ficou demais, você pega o lencinho umedecido, tira um pouquinho da água, tá bom? Não tem problema colocar um pouco a mais. Agora aqui eu vou ficar quietinha, tá? Pra eu conseguir encaixar onde eu quero. Bom, tá mais ou menos como eu quero. Agora eu vou ajeitar para ficar na posição que eu quero que fique. Agora aqui vocês podem também dar uma achatadinha. Eu não quero que essa pálpebra fique muito gordinha. Eu quero ela até menor. Então, não tem problema ajeitar até que vocês estejam satisfeitos. Eu sou uma pessoa muito chata com o meu trabalho. Às vezes eu demoro até mais tempo para fazer o que eu quero, porque eu fico tentando ajeitar 1000 vezes. Se caso vocês já ficarem satisfeitos assim que vocês colocarem a massa aqui, então, ok. Eu é que sou chata mesmo. Ó. Agora eu vou entrar com um pouquinho de água para deixar ela lisinha, com acabamento bom. E vou continuar ajeitando. Como eu disse, eu sou uma pessoa bem chata, que faz demais, tá bom? Até, de fato, gostar. Então, vou continuar aqui, abrindo um pouco essa parte, que é o que eu quero que fique. Ó, agora sim tá indo onde eu quero. Tive que dar um corte, porque meu filho veio falar comigo. Então, eu dei um corte pra gente continuar aqui na nossa aula, sem perder a concentração. Aqui eu vou continuar ajeitando. Deixa eu ver. Aqui eu vou tirar um pouquinho de massa daqui. Agora, novamente, ajeitar. Pronto. Mais um pouco aqui. E agora, com um pincelzinho fininho, deixa eu ver aqui. Ele tem a pontinha, tá vendo? Reta. E vou pegar este canto aqui que tá me incomodando, que ficou bicudo. E é isso. Acredito que agora está... Ai, Jesus! Como eu quero. Vou dar uma ajeitada nisso, que eu não me aguento. E pronto.
Eu tenho aqui, pessoal, uma caneta d'água, que chama. Quem não tiver, pode continuar molhando com o dedo mesmo, tá? Eu prefiro usar ela. Então, pronto. Agora aqui, só para deixar bem lisinho. E nessa parte aqui de cima. Parece que tá meio suja a minha caneta. Pronto. A primeira pálpebra saiu. Agora nós vamos para a próxima. Ai, Jesus. Às vezes, gente, a gente vê o trabalho de outra pessoa, ou até o cliente mesmo vê o nosso trabalho e acha que é uma coisa simples de fazer, ou que fica pronto muito rápido, né? Quem nos dera, né? Quem nos dera que fosse assim. Cada passo tem que ser milimetricamente controlado. Ainda mais quando é uma pessoa chata igual eu, que me frustro facilmente se não fica do jeito que eu quero. Então, aqui novamente cortei no mesmo segmento as duas pontinhas. E agora é a mesma ideia. Vou olhar aqui, vou ver se eu vou conseguir contornar o olho todo, viu? Todinho, até o final. Ó, tá vendo? Deu certo, vamos ver se eu não acabei de fazer merda. Vamos ver? Foi, graças a Deus saiu. Então, agora aqui eu vou novamente tirar essa ponta aqui que eu não quero. E essa aqui é a mesma coisa. Tem um rabiolinho aqui que tá me incomodando. Ai, ai, vou cortar. Pronto. Ela vai ficar assim. E agora, novamente, a água. E vamos colocar a nossa massa novamente. Com o auxílio da esteca, eu vou pôr onde eu quero que fique. Espera um pouquinho, porque se eu for mexer aqui, igual eu fiz com a de baixo, ela vai acabar saindo do lugar, tá? Porque ela tá grudando ainda, né? Então, vou esperar só um pouquinho para ela aderir à massa. Pode dar uma molhada aqui também. Fica até mais fácil pra gente trabalhar. Agora aqui é o mesmo que eu fiz embaixo. Eu vou fazer em cima. Mesma coisa. Ai, ai. Se eu ver que tem necessidade de tirar massa, gente, aí é só cortar com esse aqui. Ou com outro tipo de ferramenta que você tiver aí. E temos uma pálpebra de jacaré. Quando me surgiu essa encomenda, eu me coloquei muita pressão, sabe? Porque eu mexo com biscuit desde 2024. Eu comecei em 2020, mas a minha bebê era muito pequena e aí ela dependia muito de mim, então eu tive que parar. Mas fiz bem poucas coisas. Voltei em 2024 e eu me cobro demais querendo já fazer muitas coisas, ser boa em tudo, e não é assim que funciona, né, gente? Eu tô falando isso, é para eu ouvir também, que eu infelizmente tenho esse pequeno probleminha que eu acho que eu tenho que já saber, acho que não só eu, né? Acho que a grande maioria que vai estar assistindo essa aula vai pensar isso.
que já tem que nascer sabendo, né? Ou que mal começou a fazer e já tem que saber fazer o que você tá tentando. Desculpa se ficou confuso, gente. Aqui eu vou cortar esse pedacinho aqui, porque eu quero que essa ponta fique mais fininha, tá? Então aqui eu vou... Ai, sai daí! Pronto. Novamente, molhar. Gente, biscuit é um eterno molha, seca, molha, seca, molha, seca, ajeita, seca. E por aí vai. Se em algum momento eu fizer assim, gente, eu vou tentar manter a caneca aqui, porque às vezes quando é um detalhe muito coisa, eu quero olhar muito pertinho e acaba saindo do foco da imagem, tá? Mas me perdoe, não é porque eu quero. E continua juntando pelinho na ponta da esteca. Oh, Deus. E massa branca, né? Massa branca é um saco para essas coisas. Gruda que é uma beleza e suja muito. Agora eu vou arrumar essa ponta aqui. Olá, pessoal, voltando a gravar. Tive que esperar um pouquinho. Meu sogro tava falando muito aqui perto e aí eu tive que esperar ele terminar. Então, vamos lá, vamos ver se agora eu vou ter sossego. Se tiver algum corte aí, vai ser por isso, tá bom? Por algum barulho que apareceu. Novamente, fizemos as bolinhas, o olhinho do jacaré, e agora a gente vai começar o próximo. Peguei uma bolinha menor e agora tô fazendo macarrãozinho e vou achatar novamente. Tira com bastante cuidado, porque é bem fininho e pode amassar, tá bom? Deixa eu só arrumar o zoom. Aí, pronto. O zoom não, o foco. Então, vamos lá. Vou molhar aqui já de uma vez, pra já ir umedecendo. Não esquece de tirar um pouco, se caso ficar demais. Aqui a gente corta pelo lado de dentro agora, porque a gente vai usar essa ponta aqui. Opa. Então, eu quero que fique assim, desse jeito. Deixa eu só ver aqui o formato que eu quero. Beleza. Aqui. Eu venho novamente com a nossa esteca.
e corto aqui. Ainda bem que continua aqui, né, marcadinho. Agora, vamos lá. Refaço aqui a ponta de como eu quero. Beleza. Dei minha fiel escudeira. Umedece. E vamos lá, colocar agora de maneira definitiva. Solta do meu dedo. Gente, infelizmente, trabalhar com biscuit não tem mágica. É errando, é buscando acertar, refazendo o trabalho, ajeitando, puxa daqui, puxa dali. Infelizmente, não existe fórmula mágica. Existem coisas que facilitam. Um molde, né? Alguma coisa desse tipo. Mas mágica que vai sair tudo pronto do jeito que a gente quer, não existe, infelizmente. Aqui eu vou umedecer de novo essa parte agora para eu poder fazer o ajeitado que eu quero. Tá vendo aqui nesse lado? Deixa eu só ver o foco outra vez. Aí. Desse lado tá bem fino, então agora eu tenho que fazer a mesma coisa com esse lado. Ou tentar fazer o máximo que eu conseguir. Porque também o biscuit é um trabalho manual, não é uma máquina 3D. E tem uma serralheria perto da minha casa. Tá fazendo barulho de serra aí, se caso vocês comecem a ouvir um barulhinho aí chato. Peço desculpas de antemão. Eu não moro num bairro silencioso, gente, infelizmente. É o que muito me dificulta às vezes quando eu quero fazer algum vídeo. Eu fazia muitos vídeos antes falando, né? Mas aqui é difícil achar horário que esteja todo mundo em silêncio, a não ser que eu fique acordada de madrugada. É a única, acho que seria a única maneira que eu conseguiria de fazer isso. Mas vamos lá. Agora de novo. Tentando diminuir aqui a diferença e dando o formato que eu quero, que é essa ponta mais para cima e aqui também mais para cima. E essa parte para baixo. Então, é a mesma coisa. Para baixo, ponta mais para cima, ponta mais para cima. Então, aqui a gente contorna, vê se tá perto da outra, se tá na mesma altura da outra, né? Aqui, como vocês viram, eu vou ter que diminuir um pouco, porque esse tá mais gordinho que o outro. Isso aqui, gente, eu encaro muito isso aqui como preferência de cada um, tá? Se vocês querem fazer uma pálpebra mais gordinha, e aí é com vocês, tá bom? Eu sou meio enjoada, como eu já disse, e eu quero que fique parecido com o que eu fiz no outro.
Agora, gente, vamos dar uma comparada aqui. Eu acho que tá bem parecido olhando pela câmera do celular, né? Se a gente tirar essa parte de cima aqui, acho que tá bem parecido. Vou voltar aqui e dar uma olhada. Acho que tá bem parecido. Vou ter mais noção na hora que eu colocar a pálpebra de cima. Então, novamente, fazemos a mesma coisa. Pegamos um pedacinho de bolinha. Como eu disse antes, isso aqui deve ser... não deve nem ter como pesar. A balança não deve nem conseguir pesar isso aqui. Vamos lá, vamos só dar uma amassadinha nela aqui. Tem uma sujeirinha. E vamos fazer o macarrãozinho. Achata. E agora tirar daqui. E foi. Se você estiver escutando um ganso esgoelando aí, é meu sogro, tá, gente? Ele tá ali na garagem. E ele que tá fazendo esse tanto de barulho. E meu filho abençoado. Todos os dois. Me deixando doida. Tenho que parar de gravar, porque eles não sabem ficar quieto. Vamos lá. Aí agora aqui. E ó. Perfect. Né? Agora vamos tirar aqui de novo. Claro que não vai ficar nessa altura zona, né? Mas seria aqui mais ou menos. Se eu consigo tirar, foi. Agora é a parte de ajeitar. Ajeitar infinitamente, infinitamente. Mais aguinha para deixar bem úmido. E agora começar a ajeitar outra vez. Lembrando, gente, a parte do enxerto vai ser essa parte da pálpebra. Tô vendo alguma coisa me incomodando aqui, mas já começou a secar. Aí, essa parte da pálpebra e essa parte aqui em cima, que eu vou fazer ela um pouco maior. Não muita coisa, mas um pouquinho maior. Então, eu acredito que vai deixar essa parte aqui mais legal. Acho que eu não vou fazer enxerto em mais nenhum outro local. Gostei do jeito que tá. Eu pretendo depois, quando ela já estiver pintada, eu pretendo colocar uns 4 dentes em cada lado. Ou 3, né? Um em cima, um embaixo, outro em cima. Aqui, um aqui, outro aqui e outros aqui. Eu ainda vou pegar uma referência de um jacaré de verdade e ver mais ou menos a quantidade de dentes que a gente tem ao lado e aqui na frente. Só pra gente tentar fazer algo mais fidedigno. A minha intenção não é realismo, tá, gente? Eu simplesmente peguei a imagem que a cliente, a amiga, me enviou e tô trabalhando em cima dela. Ela não é realista. Depois eu deixo ela aqui, a foto eu coloco dentro do vídeo. Posso postar ela também, ou se alguém quiser me pedir no privado, para ter mais ou menos uma noção do que a gente tá fazendo, do que a gente tá tentando chegar, né? Deixar parecido. Então, agora aqui é o mesmo trabalho. Arredondar e descer. A intenção não é ficar redondo, tá? É uma meio oval, meio limão siciliano. Seria mais ou menos esse formato, tá? No meu caso, é esse formato que eu estou tentando fazer, viu, gente? Pode não ficar tão perfeito? Pode, mas eu vou continuar tentando. Sou brasileira, eu não desisto nunca. Novamente, eu nunca dei aula, gente. Não faço nem ideia. Se surgir alguma dúvida, não deixem de me perguntar, que se eu puder esclarecer, eu vou fazer com muito prazer, tá bom?
Deixa eu ver. Tá, aqui um pouquinho mais pra cima, essa marcaçãozinha. Aqui, eu quero aqui, ó. Aí. Vê isso aí. Beleza. Agora, continuar ajeitando aqui em cima, que eu não gostei ainda. Vamos lá. Se caso alguém aí quiser link das coisas aqui que eu tô usando, também pode pedir que eu mando, tá? Esse pincelzinho aqui também, ó, para esse tipo de detalhe ele é muito bom, eu gosto muito dele. E vou falar que vem 5 pontas diferentes e eu só uso essa. Ainda tem isso ainda, só gosto dessa. Não sei se é porque já tô acostumada, né, a mexer com ela. Aí eu saindo da imagem. Gosto bastante desse pincel. Aqui em cima. Vamos comparar agora. Tá subindo, tá subindo. É, tá bem legal. Acho que eu gostei assim. Só vou agora alisar as marcações que eu fiz aqui em cima. Segredo do biscuit, gente, alisar, 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 alisar e alisar. E água. Tem gente que usa creme, mas até hoje eu nunca hidratei com creme. Nunca fiz isso, tá? Não estou falando que não precisa, viu? Cada um se adapta da forma que melhor for, né? Então, eu nunca usei creme hidratante para hidratar a massa. Então, pronto. Agora eu vou dar um corte aqui, que eu vou esperar uns minutos para ela secar, para a gente começar o enxerto de cima. Já eu volto. Vamos lá, então. Já esperei aqui um tempinho. Uns 5 minutos, 10 minutos. Você pode ir acompanhando. Dependendo de onde é a sua cidade, se aí tá mais frio, se tá mais calor. O biscuit no frio, ele leva mais tempo para secar, tá? Então, pode ser que demore um pouquinho, dependendo de onde você vive. Aqui agora, aí eu já fazendo sem explicar, né? Ai, ai. Peguei uma bolinha, separei um pedaço de bolinha. Não sei quanto, não tem nenhuma grama aqui. Eu faço muito no olho, tá, gente? Eu vou mais ou menos na quantidade que eu quero, vejo se tá igual. Se não tiver igual, eu vou cortando, tirando os pedacinhos e assim eu vou fazendo. Mas tem menos de 1 grama aqui, tá? Então, aqui agora eu vou fazer um macarrão de novo, mas eu não quero fazer ele fino, tá? Ó, não vou fazer ele fininho. E agora aqui, primeiro eu vou ver se tá do tamanho que eu quero. Lembrando que a pontinha de trás, ela vai ser mais fininha, ó. Vou pôr aqui e vou dar só uma roladinha para afinar um pouquinho, tá? Então, aqui agora eu volto novamente e encaixo aqui, que é onde eu quero colocar este pedaço, tá? Ó, então, ele vai ficar mais ou menos assim. Depois tem que fazer a marcação, igual da pele aqui em cima também. Novamente, vou afinar um pouco essa ponta aqui, mas bem pouquinho. Não quero que ela fique muito afinada, nem nada do tipo. O formato mais ou menos que eu quero é esse aqui, ó. Tá vendo? Eu quero ela mais pouco fina aqui e mais gordinha.
Então, vamos aqui agora encaixar. Essa parte aqui a gente vai descer, tá? Opa, pera. Tá esbarrando muito aqui no olhinho, não é minha intenção que cubra a pálpebra aqui, viu? Então, agora, novamente, a gente molha de novo. Principalmente essa parte aqui, que é onde eu vou agora descer, tá? Então, beleza. Agora aqui eu posso dar uma pressionadinha, só pra dar uma contornada aqui. Agora, com essa esteca aqui, que eu não sei o nome dela, tá bom? Não faço ideia. Eu sei que tem, tipo, esteca gravata, esteca tipo agulha, né? Ó, com essa pontinha fininha. Mas essa aqui eu realmente não sei o nome, viu, gente? Mas, ó, se você não tiver, como eu disse antes, e quiser adquirir, me manda no privado que eu mando o link, tá? Ela não é da Condor, tá? Essa não é Condor. Essa é Invent. Pera, deixa eu ver assim. Invent. Mas eu não vi. Não vejo. Como é que eu posso falar? Não acho que a Condor seja melhor do que essa aqui, tá? Eu trabalho muito bem com ela, já tenho ela desde 2024 e tá aqui vivíssima até hoje. E só uso essa também. Todos os dois são parecidos, né? As pontas, ó. Então, vamos lá. Continuando, eu falo muito, tá? Se eu não focar aqui, eu falo e a gente não termina esse jacaré, esses enxertos. Então, vamos lá. Aqui eu vou puxar de fora pra dentro, entrando com essa camada pra cá, pra dentro da testa do jacaré. Tem um cabelinho aqui. Vai me deixar nervosa, mas depois eu tiro, tá? Aqui, novamente, a gente entra todinha a massa aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte de trás aqui. A gente encaixa. Essa parte pode descer aqui e finalizar ela aqui mesmo, tá vendo? Aqui eu quero um pouquinho mais pra cá. Ó. Mais água. E mais. Vamos descer mais. Olhando aqui, ó, acho até que tá um pouquinho demais a quantidade de massa. Eu provavelmente vou dar um corte aqui no biscuit, claro. Não no vídeo. Aí a gente finaliza aqui agora. Lembrando que temos que fazer as marcações ainda, enquanto a massa está úmida, porque depois não tem como. Pronto, beleza. Agora eu vou vir com essa esteca aqui, vou dar uma limpadinha nela só porque, né, melhor. E agora eu vou vir aqui dessa parte e vou cortar, tá vendo? Ó. Por quê? Eu não quero essa massa aqui não, tá? Não quero isso aqui, porque na minha referência, essa parte, ela não tem essa continuidade aqui não, tá bom? Ela é, como eu posso dizer, ela é bem marcada aqui. Ela é bem marcada desse jeito aqui mesmo. E tava com muito volume de massa. Então, eu quero um pouquinho menos. Tá bom? Tava com bastante massa aqui. Já tirei. Deixa eu ver se eu consigo tirar assim. Porque aqui a gente já tem as marcações que eu fiz antes. Beleza. Agora, novamente, a gente dá uma nova baixada e finaliza aqui, ó. Entenderam a minha intenção agora? Quero que finalize aqui, não quero que venha pra cá. Vamos lá. Isso me diz que
a massa que eu vou pôr nesse olho aqui pode ser menos do que eu usei aqui, tá? Mas é isso. Beleza, pronto. Agora eu vou esperar mais um pouco. Vou ir alisando aqui, como eu falei com vocês. Vou esperar mais um pouquinho. Opa, desceu bastante aqui. Vou esperar mais um pouco e vou começar a fazer as marcações das escamas que eu fiz aqui, ou isso que eu fiz na pele. Essa marcação que eu fiz na pele. Daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Aqui ainda está um pouco molhado, espera. Aí, aqui ainda tá um pouco molhado, então eu vou ver se eu consigo fazer ou se eu ainda preciso esperar mais um tempinho, tá bom? Então, vamos lá. É bom a massa tá um pouco seca, né? Não seca, mas assim, não como está aqui, brilhante ainda. Mas eu vou tentar fazer as marcações e vou ver se vai dar certo, tá bom? Então, primeiro, eu vou fazer a marcação aqui de cima. E ela só vai vir pra dentro. Mais nada. Aqui, ela vai vir pra fora. E aqui a gente vai unir todas as tubas aqui em cima, tá vendo? Se caso alguém aí conseguir fazer de uma vez assim, boa sorte, tá bom? Mas eu vou de pouquinho em pouquinho, deixa eu distanciar só um pouco para ter espaço aqui, tá? Deixa eu ativar o foco de novo, vou ver se eu dou um zoom. Aí, acho que assim tá bom. Então, agora aqui em cima, novamente, assim, marca bem marcadinho, tá? A massa, quanto mais ela tiver molhada, mais difícil é dela marcar, tá? Então, tem que encaixar bem para fazer a marcação, tá bom? E vai sem medo. O biscuit tá fresco, se precisar é só ajeitar, tá bom? Se precisar a gente desmancha e começa de novo, então não se coloca pressão. E nisso eu estou falando para mim mesma escutar também, porque eu me coloco pressão. Porque, como eu disse antes, eu quero já saber fazer, sem nunca ter feito. Então, agora aqui de novo. Não quero fazer várias, tá? Quero ter essa distância de uma da outra. Eu aconselho, talvez, até a esperar secar mais tempo, essa parte aqui, ó. Porque eu tive que dar uma refazida nessa daqui, na hora que eu tava umedecendo essa parte, acabou umedecendo demais e essa aqui ficou mole de novo, que poderia ter me dado mais trabalho. Essa parte aqui, caso não tenha aparecido aí agora, essa parte amoleceu de novo, porque eu tive que umedecer essa de cima. Então, às vezes é bom a gente esperar mais um tempo. Deixa eu tirar um pouco do zoom, acho que estava muito perto. Então, vamos lá. Novamente aqui. E essa parte daqui. Aqui também. E uma última. Não tá do jeito que eu quero, mas tá melhor do que eu imaginei. Vou agora dar uma limpada para poder fazer as linhas aqui sem essas rebarbas de massa. Aí, aqui também. Aqui talvez eu tenha feito muito. Eita. Vou dar uma mexidinha aqui.
bem básica, que eu achei que ficou feio. Essa parte, como não tá igual, tá me incomodando. Mas, gente, o intuito não é que fique igual, tá? O jacaré, ele não tem as escamas todas iguais, tá? Então, não adianta a gente querer fazer tudo uniforme, como eu fiz na primeira parte, na primeira etapa, eu fiz quadrado por quadrado, não fiz uma coisa simétrica, tá bom? Então, agora eu vou terminar essa parte aqui de cima e aí a gente vai pro próximo olho.